Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, no qual nós estudamos a Palavra de Deus de forma dinâmica, com perguntas e respostas, sempre com um convidado, um pastor presbiteriano, que também nos ajuda. E hoje nós teremos a participação do nosso amigo e pastor reverendo Elton Roberto, da Igreja de Betim. Daqui a pouco ele vai fazer a sua apresentação. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Se você ainda não tem a Confissão de Fé, você pode baixar gratuitamente lá na Play Store, no aplicativo Confissões Reformadas. Lá você vai encontrar a Confissão de Fé e também os catecismos, Catecismo Maior, Breve Catecismo e outras confissões reformadas que você pode estudar. Hoje o tema é da criação. Estamos estudando o capítulo 4. E eu vou pedir ao reverendo Elton que se apresente novamente, né, para aqueles que não conhecem. Muito boa tarde. Boa tarde porque nós estamos gravando aqui num horário que dá para dar uma boa tarde, mas bom dia para você ou boa noite para aqueles que irão assistir à noite. Uma alegria estar aqui participando com vocês deste momento de edificação da nossa vida espiritual. Esse café com teologia para crescermos a graça e o conhecimento. Alegria poder estar aqui com meus queridos irmãos aí de Barra do Piraí. O Senhor Jesus abençoe a todos vocês neste momento. Amém. E o texto básico que nós vamos ler hoje é Gênesis, capítulo 1, e o versículo é o versículo de número 26 e 27, e diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus é o nosso Criador. E na Confissão de Fé, nós lemos assim no capítulo de número 4. Abre aí, Confissão de Fé, capítulo 4. No princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Então, sabendo disso, reverendo Elton, Gênesis é mito, é uma lenda ou é narrativa histórica ou é realidade? Como é que a gente responde essa pergunta? Bom, reverendo Ítalo, satisfação poder aprender com você aqui da palavra do nosso Deus. Uma pergunta extremamente relevante para a nossa época, esta época pós-moderna, época em que pouco se estuda as Escrituras, pouco se dá valor à infalibilidade, inerrância das Escrituras. Eu parto do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus, suficiente para nos trazer conhecimento da parte de Deus. Sendo assim, é para nós impossível acreditar que a narrativa do Gênesis seja um mito, seja uma lenda, uma fábula. Acreditamos sim que Deus inspirou o teu servo para nos trazer aquilo que é de realidade, de como ocorreu pela vontade soberana do nosso Deus. Isso aí. Então quer dizer que a gente não pode falar que é uma lenda, igual tem gente que usa, né? Querendo derrubar a Bíblia, falando que é uma lenda, né? Mas se é uma lenda, então nada mais presta na Bíblia, né? Se Gênesis é só um mito, tudo de sobrenatural ou todas as outras doutrinas despencam.
É como se fosse uma das colunas principais, né? Você tira ela, a casa cai. Cai toda, exatamente. Então é por aí mesmo. O que é interessante, o reverendo Ítalo, o que é interessante é que nós partimos de um pressuposto que a palavra de Deus nos revela quem Deus é. E para entendermos este princípio de que houve um início pela ação soberana decretiva de Deus, nós partimos do pressuposto da existência de Deus, que eu penso que já foi estudado aqui, de que Deus existe, Ele é o autor de tudo que existe. Às vezes as crianças, né, fazem aquela pergunta: quem foi o pai de Deus? Né? Você até respondeu aí, né? Deus então sempre existiu, é por aí que a gente fala? Exatamente, exatamente. Uma vez me perguntaram assim, reverendo Ito, qual é a prova de que, da maneira que está registrado no livro do Gênesis, foi daquele jeito que aconteceu? Por exemplo, uma pergunta: quem é que estava lá e viu Deus decretando, falando, haja isso, haja aquilo? Ou então, quem é que estava lá quando viu Deus fazendo o primeiro homem? Quem foi a testemunha ocular? Mas nós temos respostas equilibradas para isso. Deus, né, através da sua palavra, que formou todas as coisas, né? E Moisés registrou, é claro, ele já tinha essas histórias que eram contadas pelos seus antepassados, mas o próprio Deus ali falando, né, face a face, conforme a gente aprende, né, que Deus se revelou de forma especial a Moisés, né, e assim ele tinha o autor da vida ali com ele, né, e mais o testemunho histórico dos pais que contavam aos filhos a história de Israel, a história do povo de Deus, né. Então, realmente, a testemunha é o próprio Deus, né? Da sua palavra, que é a palavra de Deus. Então, a testemunha é o próprio Deus. Então, essa pergunta a gente já respondeu, se Deus ele é criado, né? Não, então Deus sempre existiu, né? Não existe o início de Deus. É isso mesmo? O interessante é que você colocou aí a pergunta de uma criança, né? Quem é a mãe de Deus ou quem criou Deus? Deus é autoexistente. É atributo peculiar, restrito só dele, que é esse atributo da sua, não a pré-existência, mas da sua eternidade. Eternidade que nós não temos palavras para definir. Quando Moisés, que é o autor do livro do Gênesis, escreveu o Salmo 90, atribuindo a realidade da existência de Deus, ele disse assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu gosto sempre de, nesse tema, né, falar aqui com o pessoal. Se tem uma coisa que eu já repeti, é sobre isso, né, sobre a questão da existência de Deus. Eu sempre falo assim: irmãos, Deus não existe, né? Deus é, porque existência tem princípio e fim. Deus não tem princípio nem fim. Então é uma das coisas que a gente gosta de frisar, né? Ou seja, Deus é autoexistente, ele sempre existiu, né? E pensando nisso, por que então que Deus criou o universo? Tem algum propósito? Porque Deus é satisfeito em si mesmo. Para que criar todas as coisas? O que a gente pode responder para alguém que faz essa pergunta? Pois é. A satisfação de Deus em si mesmo faria com que ele não precisasse criar nada para nós. A gente fica pensando assim: por que é que Deus criou tudo que existe e da maneira que existe? Nós temos aí, talvez vocês já passaram pela primeira pergunta do nosso catecismo: qual é a finalidade última da nossa existência aqui nesse mundo? É viver para a glória dele. E nós entendemos que tudo que existe, tudo que foi criado por Deus, a finalidade disso é para a glória e louvor dele, para a satisfação. Eu estou usando a palavra satisfação num termo humano para nós, mas ele não precisava de criar tudo que existe para se satisfazer, mas tudo que ele criou para a sua glória. E é um pecado
nós, criaturas, vivemos para nós mesmos, sabemos que vivemos para a glória do nosso Deus. É isso aí. Então, tudo foi feito para a glória de Deus, né? Assim como nós vivemos para a glória de Deus, toda a sua criação deve manifestar a glória desse Deus bendito, esse Deus grandioso, né? E aí, falando da criação, em quanto tempo Deus criou, né? A Bíblia fala 6 dias, né? Mas tem gente falando aí que Deus criou em eras, dias, eras. A gente pode aprender com isso? Realmente é verdade? É dia, é era? Como é que a gente interpreta essa parte? É um campo que muitos discutem a questão aí do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis. Há uma linha grande, muita gente que diz que há um intervalo muito longo do capítulo 1 ao capítulo 2, deixando aí, ou talvez defendendo a teoria da lacuna. E aí, então, esses que defendem esta teoria, eles não afirmam, não acreditam que a criação se deu na narrativa de Gênesis 1, que diz que foram 6 dias e no 7º Deus descansou. Quem defende essa teoria aí está dando muito combustível, muita legalidade para a teoria da evolução, coisa que nós não trafegamos nesta linha, nós não acreditamos dessa maneira. A nossa interpretação é que sim, os 6 dias foram criados literais, como está narrado no capítulo 1. É isso aí. Então, porque se fosse dias, eras, né? A pessoa fica pensando, mas são muitas coisas no universo. Antes de falar da criação, nós estudamos sobre os atributos de Deus. O capítulo 2 da Confissão de Fé vai falar sobre os atributos de Deus. E sempre lembrando, todos os estudos, a gente dá essa lembrança também. É que a Confissão de Fé, ela é um resumo de textos bíblicos. Então, repare lá nos textos bíblicos sobre os atributos de Deus. Então, se fala que Deus é onipotente, ele tem todo o poder, né? Se Deus quisesse criar todas as coisas em 6 minutos, ele criaria, né? Numa fração de segundo, ele criaria. Então, muita gente fica pensando, mas é muito difícil, né? Não, para Deus, nada é impossível. Então, um dia para criar muitas coisas, Deus poderia ter criado num milésimo de segundo e feito aparecer conforme o tempo que ele quisesse. Só que o que está registrado, o reverendo Elton disse para nós, mais uma vez, né, é que está registrado que foi 6 dias. Então, são 6 dias literais, né? São 6 dias mesmo, conforme a Escritura assim atesta para nós, e não eras, né? É totalmente fora do que a Bíblia quer nos dizer. Então, Deus podia usar qualquer tempo que Ele quisesse, só que a Bíblia registra que foram em 6 dias, e no 7º Ele descansou, quer dizer, Ele cessou de criar, né? Mas o que está registrado é que nós acreditamos, não é, reverendo? Exatamente. E é interessante, reverendo Ítalo, que se a gente acreditasse nesta lacuna, neste movimento de que existiu eras, a gente vai jogar fora, então, histórias, pessoas, vidas, porque então se houve uma lacuna, então a história foi jogada fora em milhões e bilhões de anos, não sei quem defende essa teoria. Então você acreditando que foram 6 dias literais, então a história faz sentido. Nada se perdeu. Está lá o registro de cada dia dos acontecimentos como Deus determinou. É isso aí. Até porque a criação, como a gente vai vendo, né, há uma harmonia na criação, né? O espaço de um dia para o outro, se fosse isso, não ia ser tudo harmônico, né? Porque até diz que Deus viu que era bom. Então, ele não precisava esperar um tempo de uma evolução ou para que aquela espécie chegasse a determinada situação, né? Ou seja, Deus criou
e está registrado, e viu Deus que era bom. Quer dizer, o selo de qualidade do Inmetro, né, de Deus estava lá. Quer dizer, viu Deus que era bom. Tá aprovado, né? ISO 9001, não é assim? Está aprovado, o selo de qualidade pode, tá muito bom mesmo. Senão, esse é algo imperfeito, né? É isso aí. Exatamente. Outra pergunta que sempre surge nessa questão, né, sobre a criação: Deus criou usando alguma matéria-prima? E aí, como é que a gente responde essa pergunta? Reverendo Ítalo, o registro bíblico de Gênesis diz que no princípio criou Deus. Já trabalhamos aqui que o autor da criação é Deus. E quem é Deus? Autoexistente, autoconsciente, de quem é a origem de todas as coisas. Mas a questão é, quando ele criou todas as coisas, foi dentro de um tempo? Se ele é o Criador, então o tempo já existia ou ele criou o tempo? A palavra que nós temos no hebraico aí, no princípio, na nossa tradução dá a ideia de que no início, né? Então iniciou alguma coisa, então lá Deus criou, começou a criar as coisas. É o mesmo que está registrado em João, no capítulo 1, quando fala do verbo. No princípio era o verbo. Que princípio era aquele ali? Na eternidade, no tempo de Deus, no kairos de Deus, no tempo fora do nosso tempo. Então, a criação passou a existir quando ele criou ou nesse tempo que é de Deus, para a gente entender que matéria foi essa. Não existia nada, né? A grande questão, né? Ele não usou, não precisou, não tinha algo que ele usasse para criar, não existia nenhum elemento, né? Deus era satisfeito em si mesmo, então não precisava ter, como na teoria da evolução fala que algumas moléculas se chocaram e foram se desenvolvendo, né? Só que segundo a palavra de Deus, nada existia, a não ser o próprio Deus, que sempre existiu. O Reverendo Elton disse para nós, né? Então, não tem como a gente falar que Deus usou alguma matéria, né, pré-existente, que a Bíblia nos ensina. Então, que Deus criou todas as coisas do nada, né, no espaço de 6 dias. Então, não tem, né, nenhuma matéria, né, que ele usou. Até a teoria da evolução a gente pode perguntar para quem defende. E antes dessa matéria tinha o quê? A pessoa não vai saber responder. Né? Pois é, o que é que existia? Não é isso? Uhum. E uma outra questão, Reverendo Tito, nós temos dentro da criação as leis que o próprio Criador estabeleceu. As leis naturais, a lei da termodinâmica. Quem conhece física sabe qual é o procedimento da lei da termodinâmica, qual é o funcionamento dela, que pressupõe-se que aquilo que existe, que já está estabelecido, a tendência é se deteriorar. Por exemplo, é como um sapato novo. Você tem um sapato. A tendência daquele sapato, quanto mais você usar, é que ele vai acabar. Então fica difícil da gente acreditar que alguma coisa que existia no princípio passou a evoluir. A tendência seria se desfazer. Uma involução, né? E aí, o segundo tópico aqui da confissão de fé nos ensina, né? Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no coração deles e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados a liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal, enquanto obedeceram a esse preceito. Foram felizes em sua comunhão com Deus
e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, antes da queda, né, quando a gente lê esse relato da criação, como era a relação de Deus com o homem? Como é que a gente pode responder essa pergunta? Reverendo Ito, a relação do homem com Deus era uma relação saudável, uma relação de liberdade, de vontade própria, de livre arbítrio. Está aí um assunto para aqueles que gostam de dizer que o homem até hoje tem o seu livre arbítrio. Aqui o homem foi criado com a liberdade dada à nossa confissão, deixa isso bem claro. Fico pensando quando os nossos queridos irmãos piedosos no passado se debruçaram sobre este assunto aqui e analisando o relacionamento de Adão com Deus, tendo a consciência de que aquele que o criou era o seu pai. E que relacionamento saudável, amoroso, sincero, de total liberdade. É interessante que aí é que vai caminhar para o caos. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas este relato da criação, deste ser com a imagem e semelhança do Criador para se relacionar com o Criador, chamando-o de Pai, é algo extraordinário que nós precisamos resgatar e nós temos esta garantia na pessoa de Cristo. E o reverendo Elton citou, né? O homem foi criado à imagem e semelhança, quer dizer, de acordo com atributos de Deus, em santidade, né? Em retidão original, em justiça. Então não havia pecado no homem. Por isso que esse relacionamento era perfeito, né? O homem foi criado tudo muito bom. Era o selo de Deus, né? Atestando ali sua qualidade. Então era um relacionamento realmente perfeito, mas com essa liberdade, tinha liberdade. Depois que entrou o pecado no mundo, acabou o livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem perdeu a liberdade, ele se tornou escravo do pecado e já não podia escolher para o bem, não podia não pecar, né? Como era a questão antes da queda. Então é por aí mesmo. Exatamente, reverendo Ítalo. O que é triste nesta narrativa que o senhor acabou de colocar aí, pelo caos que foi estabelecido pela desobediência dos nossos primeiros pais, o bom relacionamento, a intimidade que eles tinham, a liberdade com Deus, por causa da própria vontade de Deus dada ao homem, de viver esta ação perfeita perto dele, com ele. Tanto é que o relato que nós temos é que o próprio Deus vinha na virada do dia se relacionar com o homem. O caos entrou e aí nós sabemos o que é que aconteceu. Só um parênteses aqui, aproveitando este momento, o espírito da época, estamos vivendo nesta pandemia que tem trazido muita tribulação, transtornos, medo para muitas pessoas. E, reverendo Ítalo, aproveitando aqui a dificuldade que o ser humano tem de entender o Deus Criador que criou o homem para se relacionar de uma maneira íntima com ele. Quando o homem não tem esta visão correta, o homem se desespera, o homem não encontra solução, ele vai olhar para a realidade existente e vai ver caos. Eu estou falando isso porque essa semana aí nós fomos avassalados por mais uma notícia triste de que um ator da Rede Globo deu cabo da sua vida e deixou aí um registro. Por que é que ele fez isso? Eu estou falando de Flávio Migliaccio, 85 anos, desistiu da vida. E o que foi triste de saber nisso, que o relato que ele deixou foi de que a velhice nesse país é um caos, a humanidade não deu certo. Ele fez um diagnóstico preciso do que é a nossa existência nesse mundo caído, sem Cristo. Realmente, não só a velhice, mas a juventude, a adolescência, as crianças vivem num país de caos. A humanidade, sim, não deu certo por causa da desobediência desse primeiro homem que foi criado com uma liberdade para se relacionar de uma maneira tão íntima, certa, reta diante do Criador. É verdade, né? O homem sem Deus, de fato,
está destituído, né, da comunhão com Deus, de propósito de vida, né? Então, o homem sem Deus não tem esperança, né? Nesse período de coronavírus, quantas mortes temos visto, né? E o que não tem se noticiado, mas infelizmente a gente escuta muito, é sobre o número de suicídios que aumentam, porque as pessoas não têm sentido de vida e já estão passando por mais essa situação que para alguns pode ser desesperadora, de perder sua empresa, perder seus bens, né? Muitos perderam muito na bolsa de valores, né? Em ações, e empresas caíram bastante de funcionamento. Só que uma pessoa sem Deus pode cometer esse grave erro, né? A gente que tem Deus, a gente tem o Senhor Jesus no nosso coração, já é complicado passar por esses momentos. Mas quem não tem Deus, né, sem sentido nenhum na vida. Por isso a gente fala dessa doutrina, porque a doutrina da criação também traz a questão de Deus como nosso sustentador, né? Depois fala sobre a providência, próximo capítulo, mas ela traz para nós um alento, né? Que não estamos sós no mundo, né? Essas coisas que estão acontecendo têm tudo um propósito. Reverendo Ítalo, aproveitando este tempo, porque muitas pessoas podem estar nos assistindo e sofrendo, especialmente os nossos idosos. Eu quero pegar um exemplo aqui deste ator, 85 anos. Esse tempo está sendo um tempo muito perigoso para os nossos idosos. Os nossos idosos perderam a sua liberdade, têm que ficar presos em casa. Claro que o motivo aí se vale, é necessário para a gente conseguir conter a contaminação deste vírus. Mas outra coisa está acontecendo com os nossos idosos. Aqui em Betim, na cidade que eu estou pastoreando, a Igreja do Senhor, o prefeito da cidade emitiu um decreto autorizando com restrições a igreja voltar a funcionar. Então nós já estamos congregando, mas limitou o número de pessoas e grupos de risco não podem participar. E os nossos idosos estão enquadrados dentro desse grupo de risco. Então o que está acontecendo aqui na nossa cidade? Especialmente as minhas ovelhas, idosos tristes, porque sabem que está tendo culto e eles não podem participar. E eu tenho conversado com eles à distância e tenho visto a angústia no coração deles. Criamos um projeto aqui na nossa igreja, Adote um Idoso, exatamente envolver a igreja para poder acompanhar os nossos idosos, para eles não se sentirem solitários, abandonados, porque a depressão é uma doença que pega quem não é crente e quem é crente. A gente sabe disso. Tivemos uma triste notícia há pouco tempo disso, que a doença das emoções abate a gente. Então, é um momento da gente refletir isso e ajudar os nossos idosos a envelhecer sem ficar velho. É isso aí. Aqui também, graças a Deus, os nossos jovens fizeram um projeto muito bom, ligando para muitas pessoas, né? Muitos idosos, e tenho certeza que foi melhor para os jovens que fizeram a ligação do que até para os idosos, viu? Porque é uma experiência quando você visita uma pessoa, quando você compartilha a palavra de Deus para quem precisa. A gente que é edificado, né, Verano? Às vezes a gente vai para fazer uma visita, mas com a conversa ali, com o que acontece, a gente sai mais edificado que a pessoa. Verdade. Então, continuando aqui nesse tema, né, muito importante, como um cristão pode defender a sua fé, né, ou no trabalho, ou na escola, ou numa universidade, sendo que muitos colocam outras teorias como se fosse a verdade. Como é que a gente defende, então, a nossa fé, a criação, né, em meio a esses outros meios, né, trabalho, na escola, na faculdade? Como é que a gente pode fazer isso? Boa pergunta, reverendo. Estamos vivendo numa época em que, mais do que nunca, a fé cristã precisa ser testemunhada em todos os lugares pelos verdadeiros cristãos.
Essa época que estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, cerceamento de liberdades, por um tempo o culto foi suspenso, não estamos podendo reunir presencialmente, mas a igreja está espalhada. E é agora que precisamos testemunhar mais do que nunca a nossa fé. E o desafio é você realmente saber em quem você crer. A fé que nos foi dada, porque a fé é um dom, não é uma fé de fazer você viver uma vida feliz neste mundo. Tem também, é verdade, mas a nossa fé nos chama para o martírio, para o confronto, para a contrariedade, para sofrer, para entrar na tribulação. E eu penso que esta nossa era, vou usar essa palavra aí, o nosso tempo, os cristãos têm perdido de vista o que é testemunhar, que é de fato assumir, botar a cara a tapa, dizer que é temente a Deus e que ele honra o nome de Deus, não com a sua palavra, mas com a sua vida. A sua vida é um testemunho. A vida dele diz o Deus que ele serve. Aqui está o grande desafio para nós, reverendo Ítalo. Como Paulo disse aos Coríntios, a nossa vida é uma carta escrita e as pessoas precisam ler em nós a obra da redenção, o plano da salvação na pessoa de Cristo. Muito boa palavra essa. E hoje em dia, por exemplo, nós temos o que, né, que ferramenta para usar, né, esse testemunho? As nossas redes sociais, né? Então, as redes sociais são uma ferramenta maravilhosa dada por Deus para que a gente coloque essa fé, né, para fora. Porque, às vezes, uma pessoa, você compartilha um versículo bíblico, né? Uma pessoa que não é crente vai ler aquele versículo bíblico, vai se interessar e aquilo vai ser usado pelo Espírito Santo para que essa pessoa se converta, né? Até mesmo tem acontecido aqui na nossa igreja, e eu sei que tem acontecido aí também, as pessoas têm se aproximado da igreja pela internet. Nós temos tido no nosso canal, com muita alegria, informo para quem está nos assistindo, né, muitas pessoas que estão assistindo que não são da nossa igreja. Então, olha, que alcance maravilhoso, né? Não estamos alcançando apenas os membros da igreja, mas outras pessoas que talvez não estejam nem em nenhuma igreja, mas se interessaram pelos temas bíblicos, pelas mensagens, estão buscando a Deus, né? E estão encontrando na internet um meio para conhecerem a Deus. Então, nós não poderíamos usar as nossas redes sociais para isso? Exatamente, reverendo. É uma ferramenta que nós devemos aproveitar. Tem uma palavra do reverendo Augustus Nicodemos, querido pastor da nossa denominação. Numa palestra ele fez a seguinte análise. Ele ouviu isso de um outro pastor, que no século XVI, com o evento da Reforma Protestante, com aquela fixação na igreja lá das 95 teses de Martinho Lutero, foi exatamente na mesma época em que Gutenberg inventou a imprensa. E o reverendo Augusto Nicodemos até disse que se não houvesse a criação da imprensa, as 95 teses de Lutero estariam lá fixadas até hoje. Aquilo ajudou na propagação, na divulgação do protesto. E hoje nós estamos vivendo um evento parecido. A internet tem sido um veículo de uma velocidade de expansão do reino de Deus, da pregação do Evangelho. Essa é a ferramenta que nós devemos aproveitar para poder utilizar para a glória de Deus. Eu tenho que dizer, reverendo Ítalo, que eu lamento, mas lamento de ver muitas vezes crentes que se dizem crentes fazendo mau uso das redes sociais, dando mau testemunho, entrando em embates desnecessários, manchando o nome de Cristo e da igreja. Eu lamento, porque com isso as mídias sociais passam a ser um desserviço para o mundo. O testemunho nosso vai se perdendo, porque para o mundo todos nós somos cristãos, seja reformados ou não reformados. Então, quando a gente vê pseudos cristãos, né, que se denominam crentes,
e vão para as mídias sociais e envergonham o nome de Deus. É lamentável isso. Deveríamos aproveitar, como diz Paulo, remir o tempo, né? Porque os dias são maus, e aproveitar para divulgar o reino de Deus e a propagação das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. A gente vê isso até a questão dos trabalhos da igreja, né? Hoje os trabalhos estão sendo online, mas em breve, se Deus quiser, nós vamos retornar aos trabalhos. Quando a gente teve aquela programação do centenário aqui, o reverendo esteve presente, foi uma bênção, né? Eu nunca vi igreja daquele jeito, né? Tão cheia, né? E olha, rapaz, nós não fizemos, parece, acho que fizemos só 1000 convites, ou não fizemos, alguma coisa assim, físicos, né? Só que pela internet nós tivemos quase 9.000 visualizações do convite da igreja, só em Barra do Piraí, que a gente limitou em Barra do Piraí, região, né? Então olha só como que todo mundo se envolveu divulgando um evento da igreja. Olha o que aconteceu, né? Então essa ferramenta hoje é essencial para a gente divulgar, né, as coisas da igreja, as coisas de Deus, né? Exibir nossa fé, porque às vezes a pessoa põe tanta coisa, né? Mas não põe nada que é crente. Você já viu assim? Né? Põe de tudo, mas que é crente não põe. Então, assim, o que a gente posta de forma pública é o que a gente é, né? Então, muita gente tem publicado outras coisas, mas o que é, na realidade, importante, a pessoa não publica, né? Então, que usemos. E assim, como é que nós vamos defender a criação, né? Exatamente. A gente pode lançar algumas perguntas nas redes sociais, né? Por exemplo, outro dia eu coloquei uma que é um castelo de areia. Aí eu coloquei assim: ateus vão dizer que foi evolução, né? Mas é verdade. Como é que um castelo de areia se faz, né? Alguém foi ali e pegou a areia e moldou, né? Não tem como dizer que isso é fruto de eras, né? de tempos onde a onda foi batendo ali na areia e assim num processo de muitas ondas aquele castelo se fez, né? Então, olha só, a gente pode lançar essas perguntas justamente para provocar alguma coisa, né? E assim ir lançando a palavra de Deus, versículos da palavra, pessoas que estão nesse momento desesperadas, né? Como será importante a gente colocar uma mensagem, e aí a pessoa vai, nosso amigo, não é crente, vai ver aquele livro falando: olha só, foi muito importante isso aqui, né? Muitas vezes eu recebo, né? Olha só, muito importante esse versículo, muito importante isso que está escrito aqui. Só que a maioria, nosso alcance é entre os que são nossos, né? Os que a gente conhece. O alcance dos membros da igreja é muito maior. Por isso que é importante que eles façam isso, né? Não só os pastores, que os pastores estão trabalhando, mas os crentes precisam fazer isso também. Sim. O que é interessante, reverendo Ito, é que está faltando muito amor no coração de muitos crentes pelas almas perdidas. Tem um livro de um querido pastor americano, inglês, Oswald Smith, escreveu, o título do livro é Paixão pelas Almas. Exatamente esse amor que nós devemos ter de anunciar o Evangelho, que é o único caminho de salvação para as pessoas perdidas. E a gente tem que aproveitar as oportunidades que nós temos. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de medo, de crise, de sinais dos fins dos tempos. Quantas mensagens sobre a volta de Cristo nós estamos vendo aí nas mídias sociais, e devemos pregar sobre a volta de Cristo. Eu sou um que eu prego vez ou outra a volta de Cristo no púlpito. Mas há uma frase que ficou marcada aí do pastor Oswald Smith, que ele disse assim: devemos pregar e urgentemente a segunda volta de Cristo. Mas precisamos nos lembrar que mais da metade do mundo ainda não ouviu falar sequer da primeira vinda de Cristo.
Então, é a oportunidade que nós deveríamos agarrar neste momento de anunciar que Cristo veio, o segundo Adão, aquele que fez certo o que o primeiro fez tudo errado. Reverendo, o senhor entrou num assunto que eu já tinha colocado aqui em pauta para a gente conversar, que é como usar essa doutrina da criação para evangelização, né? E aí é o que o senhor falou mesmo, né? Primeiro a gente tem que... São 3 perguntas que todas as religiões tentam responder, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E a criação responde uma dessas perguntas, né? De onde viemos e quem somos? Nós somos criaturas, né? Nós somos pecadores. De onde viemos? Da criação, Deus fez todas as coisas. Para onde vamos? Com Cristo nós vamos para a glória, né? Esse é o nosso destino. Então, se a gente souber responder essas 3 perguntas, com certeza nós vamos evangelizar as pessoas, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Tudo esbarra nessas 3 perguntas. É interessante que John MacArthur diz num dos seus livros, escrevendo sobre a criação, que uma visão correta de Deus, Deus criador dos céus e da terra, muda o nosso comportamento aqui na terra. Ele baseia-se naquela visão do profeta Isaías, quando entrou no templo e contemplou o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele teve uma visão correta de quem Deus é, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E com isso ele olhou para dentro de si e identificou quem ele era, de onde ele veio. Ele era pó, e por pó iria voltar, pecador, fadado ao inferno. E ele se quebranta diante do Senhor. Então, de fato, você entender a criação, o Deus Criador, o Eterno, aquele que estabelece todas as coisas segundo o seu próprio prazer, como diz aí a nossa confissão, né? Segundo a sua boa vontade, esta manifestação dele mesmo, ajuda a gente a compreender e responder essas 3 perguntas que você colocou aí. Eu não sou um produto do acaso, eu não sou alguém que não era nada antes e que não sou nada agora e que possivelmente possa ser alguém no futuro. Não, nós entendemos, reverendo Ito, que nós temos uma doutrina muito querida que nós abraçamos e não temos medo de falar ela, que é a doutrina da eleição. O Deus que criou os céus e a terra, antes de todas as coisas, também determinou que nesta criação os seus estariam nela e que esses iriam cair, ele já sabia, e que ele enviou o teu filho exatamente para resgatar, para salvar os seus. Isso ajuda a gente na hora da dor, na hora da angústia, na hora da depressão, na hora da solidão, do isolamento, saber que nós temos um ser Criador dos céus e da terra, que é por nós, que está do nosso lado, que não nos abandona e que iremos voltar para Ele. Viemos dele e voltaremos para Ele de uma maneira extraordinária. Por isso é que o crente chora quando nós perdemos um querido irmão nosso, porque perdemos a convivência com o irmão, mas ao mesmo tempo vem um consolo de saber o seguinte: daqui a pouco eu estarei com ele. Eu me ajuntarei neste grande coral, eu irei cantar com ele nos céus, diante do trono da graça. Isso muda tudo. Por isso é essencial, né? Conhecer a criação. Tem gente que fala assim, mas esse negócio de teologia, né? De doutrina, isso não é para mim não, eu quero a Bíblia. Já ouviu isso? Já, muitas vezes. Bíblia é doutrina. Bíblia, porque o que é doutrina? Doutrina significa ensinamento, né? A Bíblia é uma doutrina. Então, se você não aprender esses conceitos que são bíblicos, né, você vai chegar no trabalho e vai ser solapado ali por uma série de conceitos que os ateus aprenderam, né? E outros aprenderam. Você vai chegar na faculdade e não vai ter argumento nenhum, né? É claro que não é por aí, a gente não vai querer converter as pessoas, né,
a força, não é nesse sentido. Mas a gente precisa saber a razão da nossa fé e precisa ter argumentos para que nós usemos, né, a apologética, a arte de defender a fé, né, a defesa da fé. A gente precisa saber defender a nossa fé até para que não nos passarmos por ridículos, né? Porque a nossa fé não é absurda, nós temos argumentos, nós podemos usar esses argumentos em prol do que é útil, né? Às vezes a gente vê pessoas defendendo tantas coisas, né? Mas a fé mesmo, a pessoa não tem nenhum argumento para defender. Então isso é importante, né, Reverendo? É interessante que as pessoas pensam que a Bíblia é um livro como uma colcha de retalho, que pode ir pegando textos fora do contexto para tentar explicar alguma coisa. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia conta a história de Deus, a história da redenção, como que Deus criou todas as coisas e o que haveria de acontecer até o fim da história, que a história é de Deus. Uma vez me falaram assim, fica estudando teologia, isso vai acabar com você, vai te deixar fanático, vai te deixar louco, maluco. Esse negócio de letra, usa até o texto fora de contexto, a letra mata. Nós sabemos que a letra que mata é aquela exigência de perfeição que Deus faz até hoje para a humanidade caída, que não consegue agradar a Deus perfeitamente. É esta letra que mata, a lei de Deus que exige perfeição. Por isso é que nós amamos o Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, o amado da nossa alma, porque nele nós sabemos que temos acesso livre à presença do nosso Deus, não por causa da nossa perfeição, mas da perfeição dele. Então, a letra mata, mas o Espírito de Cristo nos vivifica para a glória de Deus. Amém. Reverendo Elton, muito obrigado. Viu? Estamos chegando ao final desse estudo. Pedi ao Reverendo Elton que dê uma palavra final, né? Por conta desse tempo que nós estamos vivendo, também falando um pouco da criação, dos nossos irmãos que nos assistem. Reverendo Ítalo, que satisfação poder desfrutar desse tempo aqui com vocês, com os nossos queridos irmãos, aí no canal da IPB de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Uma alegria para o meu coração. Deixo aqui a minha saudação a todos os queridos irmãos, saudade de todos eles. Este tempo é um tempo de continuarmos a meditar na lei do nosso Deus. Eu gostaria de deixar alguns aconselhamentos aqui finais. Aproveita o tempo em que Deus tem dado para você. Aproveita para orar ao Senhor mais, para ler a palavra. Ame a lei do Senhor. Lembra do Salmo 119, versículo 71. Não despreze o tempo da aflição, não despreze o tempo da angústia. Foi bom o Senhor ter nos afligido, porque com isso o nosso coração se apega mais à lei do Senhor. Não deixe que as tribulações te afastem de meditar na santa lei do Senhor. Reverendo Ítalo, nós, ao iniciarmos aqui, eu estava em oração, dizendo: Senhor Deus, nós iremos pisar em campo sagrado, santíssimo, porque falar das coisas santas, nós que somos ainda pecadores, é uma ousadia muito grande, mas nós fazemos isso não fiados na nossa justiça, porque não as temos, mas fazemos isso fiados na justiça do nosso Salvador, o Senhor Jesus, o qual nós tributamos sempre honra, glória e louvor. Estamos aqui ainda respirando, porque Ele vive em nós. Então eu queria deixar essa palavra final. Creia que você é um escolhido da parte de Deus para viver para a glória dEle. Ame a Ele sobre todas as coisas. Não dê mau testemunho. Cuidado com as seduções deste mundo. Cuidado com os banquetes de Satanás. Cuidado para não envergonhar o nome de Deus no meio dos gentios. Que a graça do Senhor, Reverendo Ítalo, esteja com a sua vida, com o seu ministério, com a sua família, seus filhos e com a sua vocação aí na igreja de Barra, cuidando das ovelhas do Senhor Jesus neste momento. Amém. Eu agradecer mais uma vez, né, o Reverendo Elton, também a igreja de Betim, mandar um abraço aí para essa igreja, os presbíteros, os diáconos, todos os queridos,
E também você que nos assiste, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, né? Clique ali no like, viu? Para você nos ajudar, e também curta os vídeos, né? Que é o like, e também ative o sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo e vai poder nos acompanhar. Irmãos, que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.